quero primeiro aqui registrar isso, quero primeiro dar essa oportunidade de a gente poder transmitir isso para frente aqui. E, por favor, pastora Deg, te deixo o espaço para falar um pouco a respeito do que Deus tem colocado no seu coração, daquilo que está surgindo, os novos projetos, os novos, tudo que está por vir, para que possamos edificar ainda mais a todos esses que nos acompanham. Amém? Amém, a paz. Bom, eu vou ler um trecho aqui da Palavra de Deus que tem tudo a ver com a escola, né, do Devocional Raízes. E a palavra diz assim, lá em Mateus 13, no capítulo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e rebata, e o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30 por um. Amém. Então, esse versículo aqui fala especificamente esse trabalho que nasceu dentro do coração do Senhor, eu creio que direto para o nosso coração, falando sobre o devocional, uma escola, né? Por que eu chamo de escola? Porque eu creio que tudo aquilo que nós aprendemos, o princípio vem dentro do reino, que é a nossa escola de vida, é a nossa base. Então, mediante algumas notícias que eu vim lendo no decorrer do tempo, Deus começou a invadir o meu coração com uma tristeza muito grande, e através disso, Deus começou a trazer revelações para o meu coração de coisas que o Senhor precisava curar sobre a vida das pessoas, um tempo de cura a ser derramada na vida das pessoas. E toda essa cura, ela vem através da nossa quebra de raízes, raízes familiares, raízes de traumas, de amargura, coisas que nós carregamos no decorrer da nossa vida. Então, eu creio que é um trabalho onde Deus, através, né, daquilo que Deus vai fazer, eu creio que isso vai trazer libertação sobre a vida daquelas pessoas que vão estar acompanhando sobre essa escola. Não vai ser um tempo muito longo, vão ser devocionais diários, né? Nós vamos começar a partir de segunda-feira, dia 4 de junho, esses devocionais. E através disso nós vamos estar fazendo no decorrer da palavra atos proféticos, né? Eu digo que não são exercícios, como às vezes as pessoas têm um entendimento daquilo que nós transmitimos, né? Fazer alguns exercícios, não, mas são atos proféticos para trazer essa quebra de raízes sobre as nossas vidas, trazer libertação sobre a vida daqueles que precisam, porque nós cremos que é chegado um tempo de cura sobre a vida das pessoas e é chegado um tempo onde as pessoas precisam sair daquilo que é raso para poder caminhar dentro da profundidade do Espírito. Então eu creio que esse projeto do Raízes nasceu do coração, né, do Senhor, para que nós pudéssemos ministrar a vida das pessoas que vão estar nos acompanhando. Então nós vamos fazer isso em forma de vídeos, em forma de transmissões ao vivo, vai ter palavras direcionadas para as mulheres, palavras direcionadas para os homens também, dentro daquilo que Deus for trazendo no decorrer do tempo, né, do decorrer dos dias. Então, eu convido, né, a Igreja do Senhor, eu convido as pessoas que nos acompanham a estarem conosco nesses devocionais diários, que nós cremos que não é algo através das nossas vidas, né, através do testemunho que nós carregamos, mas nós cremos que é algo que o Senhor vai ministrar sobre as vidas. Nós cremos que para Ele é toda a honra, a glória e o louvor. Sabemos que nós não temos capacidade para fazer nada que não seja autorizado pelo Senhor. E nós cremos que esse é o tempo que Deus está nos autorizando a ser um canal de cura e libertação sobre a vida das pessoas que precisam, né? Então, eu convido a Igreja do Senhor a nos acompanhar e que ao final, né, dessa jornada, desses devocionais, que nós possamos receber testemunhos de tudo aquilo que Deus operou sobre a vida de cada uma das pessoas, né? Para que nós possamos ter uma nova vida com Deus, é preciso quebrar raízes antigas. Não tem como uma raiz ter duas bases.
Senão nós não conseguimos caminhar, não conseguimos prosseguir nos caminhos do Senhor. Para isso é preciso quebrar raízes que nos aprisionam, coisas de lá de trás, traumas, situações talvez que as pessoas passaram dentro das suas casas, com lares quebrados, com lares onde talvez não existia Jesus ali, com ensinamentos que não eram no princípio da palavra. Então, é nesse sentido que o Raízes vem, através da nossa, né, do nosso trabalho, através do restauramento. Né? Então, é isso que eu queria compartilhar. Bem, que Deus abençoe. Amém, maravilhas. Mais um dos projetos, mais uma das formas onde Deus usa as nossas vidas para poder falar a vocês, a poder edificar aqueles que encontram-se em dificuldades, encontram-se sem respostas, encontram-se aí em situações complicadas dentro dos lares, das famílias e não sabem da onde isso vem ou como resolver. Eu já disse outras vezes aqui, talvez nem todos tenham ouvido, que não somos super-heróis, não somos mágicos e não estamos aqui para resolver os problemas de todo mundo. E nem sempre vamos conseguir fazer isso. Mas com o tempo de caminhada, com a ajuda do Espírito Santo e as direções que temos tomado, sabemos que podemos orientar, podemos dar uma direção. Assim como Jesus nos disse a qual caminho deveríamos tomar, cremos também que podemos orientar o caminho para esses que têm algumas dificuldades nas quais nós já passamos, nas quais nós já vivemos, nas quais nós já tratamos em outros momentos com outras pessoas, outras famílias especificamente, porque esse é o foco do ministério, do restauramento, é exatamente isso. Então, dessa forma, eu acredito que Deus ele pode sim nos usar para transmitir aquilo que você gostaria de ouvir ou aquilo que você precisa ouvir, mas não gostaria. Né? Que também é muito importante saber diferenciar isso, mas às vezes o que você não gostaria de ouvir é exatamente aquilo que vai te trazer um resultado muito positivo no final da caminhada. Às vezes, dentro das famílias, dos casamentos, por exemplo, nós vemos que o defeito sempre está no outro, né? O defeito sempre é o outro, o defeito é sempre daquele que está à minha volta. E muitas vezes deixamos de olhar para nós mesmos, né? Então, algumas dessas aulas, alguns desses direcionamentos vai também te fazer olhar para dentro de si mesmo e identificar onde tem alguma falha, onde tem algum ponto que possa melhorar e, sobretudo, como diz o nome da devocional, da escola, sobretudo as raízes, que é voltar lá na origem, coisas que às vezes você nem lembra que você passou, problema que você nem imagina que pode te afetar hoje, e com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos chegar lá, conseguimos orientar e conseguimos encontrar a raiz desse problema e trocar o plantio, né? Tirar a raiz daquela terra que está sem nutrientes, daquela terra que está sem alimento e colocar essa raiz numa terra um pouquinho melhor, né, que vai te dar frutos diferentes, enfim. Acompanhe as próximas postagens, acompanhe o que a gente tem feito, o nosso trabalho e, se puder, acompanhe também todos os vídeos. Acompanhe todos os vídeos, as aulas e depois comenta embaixo qual era o teu problema ou se você tem um problema específico que precisa ser ajudado, aconselhado. Nós estamos aqui. Estamos aqui para servir e fortalecer as famílias. Amém? Esse era o recado, esse era o primeiro ponto aqui da escola, o primeiro ponto onde eu gostaria de tocar, né? Então, o recado está dado. Acompanhe as cenas dos próximos capítulos, por favor. E agora, dando prosseguimento aqui ao nosso culto, eu quero também fazer uma parte de extrema importância, que a palavra nos orienta e eu reluto um pouco a falar disso, em fazer a respeito disso aqui, mas é necessário porque é uma orientação do Senhor, é uma orientação da palavra,
e devemos cumprir do início ao fim. Se cumprimos uma parte ou se cumprimos só a outra parte, enfim, se não cumprimos num todo, aquilo não é completo para nós, a palavra de Deus não está em nós. Então, preciso aqui falar a respeito dos dízimos e ofertas, a respeito de manter a casa do Senhor, a respeito de fazer com que a obra avance, né? Eu não preciso, eu digo aqui publicamente, eu não preciso e eu tenho certeza que Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro, Ele não precisa, Ele é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo que há. Mas a obra dele precisa avançar. E tudo que nós fazemos aqui é, obviamente, com recursos próprios, mas tudo tem custo. O espaço tem custo, a transmissão, o local, toda a estrutura, tudo isso tem um custo, é óbvio. E assim, isso não falo isso a respeito de cobrança. Eu falo isso porque todos sabem que existe custo para que tudo se mantenha. Mas o que eu quero dizer com isso? Que desta forma aqui, sendo presencial ou sendo virtual, conseguimos, graças a Deus, alcançar muitas pessoas, alcançar muitas vidas e pretendemos expandir isso, pretendemos com que isso vá mais longe, para que mais pessoas possam ser edificadas, mais famílias possam ser fortalecidas. Então, eu digo isso aqui por quê? Porque tudo isso nós temos ideias, projetos, tudo isso avança, só que tudo isso toma tempo e, como eu disse, tem custos. Se você se sentiu de alguma forma já tocado por uma palavra, abençoado por alguma palavra, tem o desejo no seu coração de abençoar essa obra, eu digo para vocês que nós também estamos abertos a isso. Amém? Assim como a palavra do Senhor nos diz que devemos manter a casa do Senhor, nós temos esse entendimento e quem estiver nos ouvindo, seja aqui presencialmente, seja virtualmente, nós estamos abertos também a avançar a obra do Senhor e se você se permitir a ser usado pelo Senhor para com que essa obra avance, você com certeza verá e fará parte desses frutos também, né? Nós, não sei se todos sabem, mas nós estamos hoje na França, estamos baseados aqui, mas temos muitas pessoas que nos acompanham. Além daqui, temos pessoas que nos acompanham do Brasil, temos sim pessoas que fazem parte de grupos aqui de acompanhamentos também que nos acompanham dos Estados Unidos, temos pessoas que nos acompanham aqui da África, e então eu creio que virtualmente conseguimos alcançar muitas pessoas. Eu vou deixar depois aqui embaixo, talvez aqui no vídeo ou na descrição, meios para que você possa contribuir se você julgar necessário, se você sentir tocado no seu coração. Como eu falei no início, não precisamos, não é por uma necessidade que falamos a respeito disso e não é porque Deus precisa de alguma coisa. Eu não gosto de usar Deus como esse exemplo, porque Ele não precisa do dinheiro, Ele não precisa do teu recurso. Mas eu acredito que se for da vontade dEle, Ele vai tocar no seu coração, assim como toca no nosso, e por sermos tocados por Deus, por amarmos a obra, nós fazemos com que ela avance, contribuindo com o nosso tempo, contribuindo com a nossa palavra, o nosso conhecimento e contribuindo também financeiramente. É isso que fazemos, amém? Porque tudo que temos e tudo que somos é para Ele. É dessa forma que eu entendo, que eu e a minha casa entendemos aqui. Então, se você entende e faz parte desse grupo também que entende, seja abençoado, amém? Eu quero orar por você nesse momento, quero orar pelos presentes também aqui, que tem esse entendimento e aqueles que não têm, que estejam na paz também, isso não é uma obrigação sua, amém? Senhor maravilhoso e santo, Pai, eu te dou glórias, Pai, a Ti. Glórias ao Teu nome, Senhor, glórias, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, santo, Pai, misericordioso, mas também é um Deus justo, Pai, um Deus fiel que não nos abandona, Pai, que não nos desampara, Senhor. Eu oro agora, Pai, por todos aqueles
que contribuem com este ministério, Pai, por todos aqueles que acreditam nesse ministério, Senhor amado, porque independente, Pai, de nomes, de placas ou qualquer coisa assim que possa haver alguma divisão, Senhor amado, entendemos que o reino é um só, o caminho é um só e tudo é feito para a tua honra e para a tua glória, Pai. Porque eu creio que todos aqueles que falam em teu nome, Pai, que amam a ti e guardam os teus mandamentos verdadeiramente, vamos todos, Pai, nos encontrar ao fim do caminho, Pai, no mesmo local, no mesmo endereço, na glória com o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa agora, neste momento, Pai, aquele que está sendo tocado por essa mensagem, Pai, por esta palavra, que seja edificado, Pai, que seja agraciado por Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Aquele que contribui com essa obra, Senhor amado, que o Senhor possa colocar a sua mão, Pai, e multiplicar tudo aquilo, Pai, que há dentro desta casa, Senhor amado. Em nome de Jesus, dentro da casa de cada um desses, Pai, que tenha o seu coração aplicado na obra, que o Senhor nunca deixe, Pai, faltar nada, que o Senhor nunca nos desampare, o Senhor amado, mas também que o Senhor nunca deixe faltar a sua presença, Deus, que é o mais importante para cada um de nós aqui. Envia o Teu Espírito Santo agora, Pai, a tocar a cada coração, Pai, eu te peço, abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Para que não percamos o ambiente, o espírito e o ritmo do que já tivemos aqui neste momento. Talvez você aí agora vai começar a ouvir essa mensagem, quem está aqui presenciou tudo isso, mas você que vai começar a ouvir agora o que vamos falar, ou vai pegar aqui o andamento da nossa reunião, eu quero te dizer que breve, eu sei que Deus vai preparar esse momento. Você vai poder participar de tudo que nós fazemos aqui presencialmente. Eu confesso que ainda não me sinto preparado para nada. Eu confesso para vocês. Mas tem uma particularidade que eu ainda não consigo transmitir para todos aqui, seja em vídeo, seja ao vivo, como vocês quiserem. Eu não consigo. Eu tento fazer com excelência, eu faço o melhor que eu posso, mas eu ainda não consigo apresentar isso, que é o meu louvor. O meu louvor é muito particular, o meu louvor é muito meu ainda, é o que me conecta com Deus, mas eu não consigo colocar isso numa rede, por exemplo. Eu fui chamado para outra coisa, eu fui chamado com outro propósito, mas assim, eu estou sempre pronto e disposto a tudo. Então eu louvo, mas eu louvo da minha maneira aqui, eu tenho o meu violão, eu faço a minha música, mas eu não sou músico. Então logo quem está nos acompanhando pela internet vai poder ouvir. Eu creio nisso. Você que está acompanhando, se você sabe tocar, se você tem o dom da música, se você quer transmitir o teu conhecimento comigo, amém, eu recebo, está aqui. Eu preciso aprender para poder transmitir isso para vocês da melhor forma possível. Amém? Mas, continuando, eu creio que o Senhor está em nosso meio, está nos louvores, está aqui na palavra, e eu quero dar início aqui à nossa administração, ao que Deus preparou para mim, para esse dia. Quem acompanhou o último vídeo, quem estava aqui no último dia, pôde ouvir um pouco eu falar a respeito da palavra, de pronunciar, de colocar para fora aquilo que você tem, aquilo que você sente, de você se relacionar com Deus através da palavra, de você conversar com Ele, né? E às vezes não fazemos isso. Cremos que Deus conhece o nosso coração, o nosso pensamento, e às vezes não fazemos, não colocamos para fora tudo aquilo que temos, aquilo que sentimos. E essa semana eu estava ouvindo uma pregação de um outro pastor que eu acompanho, e me chamou a atenção porque em um determinado momento da pregação ele bateu forte nessa tecla, o Espírito Santo falou comigo e ele citou exemplos assim, em falar com Deus, em conversar com Deus, mas em um determinado ponto da palavra ele falou assim: se for preciso, se Deus não te escuta, grite com Ele, grite, chame insistentemente. E eu lembro que no último culto eu falei aqui a respeito de você
perguntar para Deus, de você questionar Deus, mesmo você que não acredita, né, que você questiona a existência dele, questiona ele diretamente. Eu falei isso no sábado passado, e daí passei a semana perguntando para Deus. Falei, será que eu não falei demais? Será que eu não... Em algum momento eu duvidei de mim mesmo. Será que eu não me passei por um mentiroso falando que teria uma resposta e às vezes a resposta que eu quero, eu não tenho? Isso aconteceu comigo também. Porque eu sou como todo mundo, eu sou simples como todo mundo, falho como todo mundo. Isso aconteceu comigo. Então chegou um dado momento da semana, eu pensei, porque eu não tinha tido direção alguma ainda para esse sábado, e eu me questionei, eu falei, será que eu falei algo que eu não estou vivendo? Será que eu não escuto também? E eu falei que os outros devem escutar, mas como que eu vou passar o exemplo se eu mesmo não escuto? E eu questionei uma vez, perguntei para Deus a segunda, a terceira vez, com insistência. E em um dado momento eu gritei com ele. Com ele não, mas o nome dele. Não me entendam mal, não gritei com ele como alguém ingrato, mal educado ou coisa assim, mas eu gritei o nome dele, eu gritei, Deus! Aonde está o Senhor? Por que não me responde? Aonde que o Senhor está? Por que eu não consigo ouvir? E o engraçado é que assim, quando eu insisti, quando eu falei um pouco mais alto, quando eu chamei o seu nome, eu tive resposta o dia inteiro. Eu tive direções, eu tive situações pelo dia todo. Para onde eu olhava, acontecia. Não era algo extraordinário, não era algo mágico, não era nada disso. Mas eram simples situações do dia a dia que aconteciam, mas eu via com outros olhos, e ao mesmo momento que eu via aquilo, o Espírito Santo falava para mim, está vendo? Você pediu a resposta, então é dessa forma aqui que eu quero te responder. Não é da forma que você está enxergando. O caminho que você está trilhando daqui para lá é o mesmo. Você vai continuar o teu dia fazendo a mesma coisa, começando e terminando do mesmo jeito. Mas você vai olhar de uma forma diferente. Por quê? Porque sou eu que estou falando com você. A resposta não é o que o teu olho quer ver. É o entendimento que eu estou colocando dentro do teu coração. E eu quero começar já que antes de ler alguma coisa, os textos, eu não posso ficar longe da palavra, eu não posso pregar fora disso, só que as duas respostas foram muito diretas para mim, então eu quero compartilhar de imediato já esse testemunho para que vocês entendam do que eu vou falar. Eu passei por duas situações depois que eu pedi a resposta para o Senhor, e eu entendi muito claro a resposta dele, então eu tenho que transmitir para vocês aqui, eu vou ser bem breve nos testemunhos. Eu trabalho, não faço só isso, eu não faço só vídeos, eu não prego só a palavra, eu vou chegar lá ainda, mas eu ainda tenho o meu trabalho fora disso. E o meu trabalho, eu trabalho com vários materiais, como eu vou poder explicar assim, eu trabalho com materiais que parecem simples, mas eles são caros para fabricar objetos móveis de um valor elevado. Então, para eu comprar, para que a empresa compre esse material, ele é caro. São materiais simples, mas de boa qualidade, que eles são caros. Materiais de grande valor. Que ao final de toda a transformação deles, eles se transformam numa peça que tem muito valor comercial. E no meio de uma fabricação, em determinado momento você usa umas partes, a outra não, e existem umas sobras, existem partes que não vão ser utilizadas, que literalmente viram lixo, viram sobras, não tem mais valor algum, eles vão para o lixo e joga-se fora. E ao momento que eu estava com a mão nessas sobras de um material caro, naquele material que eu estava colocando no lixo, eu estava do lado de fora da empresa, eu estava já com o lixo completo, com aquele material, e jogando fora. Aquilo para mim não tinha algum valor, porque era sobra. E eu via que ao mesmo momento tinham pessoas que olhavam para aquilo com olhos
que interessavam a ela. Um material que para mim não tinha valor. Um material que para mim era lixo. Mesmo cortado em pedaços e tudo, tinha pessoas que se interessavam naquilo. E Deus falou isso para mim muito claramente, enquanto eu estava com aquele material todo na mão ali. Ele falou, pode não ter valor para você, mas para algumas pessoas isso vale bastante, porque o pouquinho que elas vão poder usar desse material vai suprir o que elas precisam naquele momento. Não é nada de alimentação, não é nada a esse respeito. Eu trabalho com... A maioria dos materiais que eu jogo fora são madeiras e espumas. Mas o interessante disso é que é um material caro que se transforma num material mais caro ainda, que em fração de segundos, com um corte ou outro, ele não vale mais nada. Só que para mim, enquanto aquilo está disponível, enquanto aquilo não está disponível, eu preciso comprar, ele é caro para mim. Depois que ele está disponível para mim, que eu faço uso da maneira que eu bem entendo daquele material, o resto eu jogo fora, aquilo não tem mais valor, né? Então a gente tem que olhar essas coisas de uma perspectiva diferente. Devemos olhar para as coisas com o olhar de Deus, não com o nosso olhar. O nosso olhar muitas vezes se atém ao preço de alguma coisa e não ao real valor que ela tem, que são duas coisas totalmente diferentes. O que você entende como preço hoje não tem nada a ver com o valor de uma coisa, tá? São duas coisas totalmente diferentes. O segundo exemplo que Deus falou diretamente comigo a respeito de o que a gente tem, o que tem valor, o que não tem, o que está à nossa disposição ou não. Eu passei um tempo ontem na escola da minha filha. Passei um tempo na escola dela ontem, foi uma despedida de final de ano, né? As aulas estão acabando, iniciando o período de férias, e ali estavam todas as crianças reunidas, brincando, correndo de um lado para o outro e tudo. E num determinado momento, Maria Júlia chegou a mim, brincando com mais duas ou três amiguinhas, e eu comecei a conversar com ela. As amiguinhas perguntaram algumas coisas, perguntaram o nome do pai, o nome da mãe, ali e tal, tudo naquele movimento. E eles como eu posso dizer assim, eles se admiraram com a maneira e com o tratamento com o que eu falava com ela. Isso não é porque eu falava com ela na frente das amigas, e não é porque eu estou contando para vocês aqui. É o nosso tratamento, é a nossa maneira de falar, de se tratar, né? É uma maneira carinhosa, uma maneira de se chamar de princesa, de bela, disso, daquilo e tal. Então é a maneira de se tratar. E aquilo chamou a atenção das amigas dela, chamou a atenção das pessoas que estavam em volta ali. E junto com essas meninas, tinha um outro menininho também, pequeno assim, mais velho já que a Maria Júlia, estava ali já com seus 10, 11 anos, e ele muito, muito animado, correndo, bagunçando e tudo, sozinho. Quando ele chegou perto da gente e viu que eu estava conversando com elas, esse menino, ele se deitou no chão. Imagina uma criança deitada no chão na tua frente, você nunca viu na vida a criança. Ele deita na tua frente e abre os braços no chão assim. E eu não entendi aquilo. Ele simplesmente deitou na minha frente, abriu os braços no chão, e eu olhei para ele e dei um sorriso. Eu achei engraçado e dei um sorriso para ele. E logo ele levantou do chão, ele olhou para mim, e ele falou assim, eu podia fazer isso o dia inteiro aqui. Eu achei estranho aquilo, mas um menino que eu nunca vi, ele também nunca me viu, mas quando ele fez aquilo, eu tive uma reação que despertou outra reação nele. Ele olhou para mim e falou, eu poderia fazer isso o dia inteiro aqui. Eu olhei para ele com cara de curioso de novo. E ele me respondeu, porque se eu faço isso aqui, alguém vai olhar para mim e vai sorrir. E aquilo bateu muito forte no meu coração ontem, porque eu não fiz nada. Eu dei um sorriso para aquele menino.
que levou a ele a falar isso, levou a ele a falar que ele poderia fazer isso o dia inteiro, ou seja, deitar no chão, na frente de um desconhecido, para ter um sorriso, e automaticamente Deus falou comigo. E a pergunta que eu me fiz foi: que tipo de atenção essa criança tem em casa? Que tipo de atenção esse menino tem na casa dele que um sorriso chama a sua atenção e ele pode fazer o dia inteiro a mesma coisa em troca de um sorriso? E para mim, isso aqui eu acho que de um pai para um filho, dentro de uma família, é o mínimo que a gente pode fazer. É você tratar o teu filho com amor, sorrindo, brincando, tudo. É o mínimo que a gente pode fazer. E isso está à disposição dos nossos filhos todos os dias, dos nossos familiares, não só dos filhos, mas de todos os que estão próximos a nós. Claro que tem momentos que ficamos irritados, que ficamos mais bravos e tudo, mas eu acho que é o mínimo que podemos fazer é tratar bem aqueles que estão do nosso lado e amamos. Então, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Dentro da minha casa, isso é comum. Então, está à disposição o tempo todo. Um sorriso, um abraço, uma palavra de afirmação, de conforto. O que para aquele menino não estava, não está disponível o dia todo. Tanto que ele sente a necessidade de fazer algo, por mais estranho que seja, para ganhar um sorriso. Então você imagina o valor que tem um sorriso para aquele menino que não tem um sorriso disponível o dia inteiro. Agora, quando nós temos algo disponível todo dia, isso para nós não vale mais nada. Quando eu tenho disponível para mim aquele material o dia todo, eu posso usar, cortar e jogar fora e não me importa. Mas quando eu não tenho, eu tenho que correr atrás daquilo, eu tenho que pagar caro por aquilo. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Que o que nós temos de graça, o que nós temos disponível o tempo todo, não tem valor nenhum. Nota que a nossa mente, ela inverte as coisas. Para nós, aquilo que está muito disponível, aquilo que está muito fácil de se conseguir, que eu não preciso fazer esforço de conseguir, aquilo para mim perde o valor. E aquilo que eu mais tenho que correr atrás, que eu mais tenho que me esforçar para ter um pouquinho, nossa, aquele pouquinho para mim vale tudo. Só que nós invertemos esse valor. Porque aquilo que é de graça, aquilo que é mais precioso, que está do nosso lado, é o que devemos valorizar de verdade. Vou seguir aqui, vocês vão entender com os exemplos da palavra. Os relacionamentos. Você tem a tua família, você tem o teu casamento, você tem a tua vida, tudo no eixo, como nós dizemos, tudo a mil maravilhas, tudo está indo bem, tudo está indo certinho. E aí a tua cabeça vai agir da forma como que eu falei agora, que você não vai precisar dar tanto valor assim, você não vai precisar cuidar tanto assim disso, por quê? Porque já está bom. Porque você tem disponível o tempo todo. Você tem o teu filho do teu lado, a tua esposa do teu lado, ou o seu marido, enfim. Está tudo ali disponível para você. A tua família está do teu lado o tempo todo. E aí o que você faz? Você relaxa. Você deixa de cuidar. Você deixa de dar importância. Você deixa de dar o devido valor àquilo. Porque está tudo bem. Porque está tudo em ordem. Mas por outro lado, a hora que dá alguma coisa errada, a hora que o teu filho faz alguma coisa ruim na rua, a hora que a tua esposa ou o seu marido e tal, vocês brigam e você sente que aquilo está no nível de romper, está no nível de se quebrar aquilo, o que você vai fazer? Você vai tentar correr atrás para consertar o erro, para consertar a bobagem, para tentar recuperar aquilo que você acha que está perdendo. Aí você vai se dar conta do tamanho do valor que isso tem para você. E aí você vai começar a correr atrás, valorizar, elogiar, cuidar, fazer o que quer que seja para você poder recuperar. Por quê? Porque não está tão disponível para você, não está tão próximo de você mais.
A esposa que você olha do lado e você sorri, ela sorri, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Se você olha do lado e ela vira a cara porque ela tá brava, você vai querer agradar, você vai correr atrás, porque você está entendendo o valor que ela tem, mas você não deu o valor na hora que deveria. E aí você busca a resolver o problema. Aí você corre atrás para ter disponível de novo aquilo que estava do teu lado e você não valorizou. Isso acontece também, vou falar para os crentes agora, né? Crentes. Isso acontece também com você, crente, que diz que serve a Deus, que está do lado dele, que é primeiro ele, depois você. Isso acontece também com você, não acontece? Não está batendo aí agora no seu coração alguma dúvida, alguma coisa? Não te lembrou de alguma situação? Que enquanto está tudo bem, enquanto Deus está te respondendo o que você quer, você está servindo, você está legal, você está bacana. Você está no teu caminho. Porque Ele está ali o tempo todo disponível para você. Só que a hora que você tem Ele o tempo todo disponível, você não está com Ele o tempo todo. Você não conversa, você não se relaciona, você não se entrega diretamente a Ele. E aquilo que está disponível para você o tempo todo, como eu já acabei de dizer aqui, te perde o valor. Você não valoriza, você não dá atenção, você não cuida. E se você não cuida, se você não valoriza, isso se quebra, isso se distancia. E Deus, ele vai estando cada vez mais longe de você. Só que aí começam a vir as dificuldades, começam a vir as provas, começam a vir as situações difíceis, e daí você vai fazer o quê? Você vai ter que dar duro para dar valor naquilo que você perdeu, para aquele Deus que você falou que estava com você. E ele começou ficando de lado, ele começou ficando mais afastado, porque você o afastou, porque você não valorizou enquanto tinha disponível. E aí você começa a trabalhar duro para recuperar aquilo que você tinha na sua mão. Você começa a trabalhar duro para você ter de volta aquela presença que já estava ali de graça para você. Eu quero usar também como exemplo aqui, não quero fugir da palavra, mas como exemplo, eu quero usar o texto de Mateus 8, no verso 23 e 27, que é aonde Jesus acalma uma tempestade. Eu acredito que todos conheçam, que todos saibam já dessa passagem, como se passou isso, mas os discípulos, eles tinham Jesus o tempo todo ali. Eles estavam com Jesus o tempo todo, eles tinham Jesus disponível o tempo todo. E eu acredito que eles aproveitavam o máximo que eles podiam, mas a hora que, dentro desse texto aqui, no verso 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Jesus ele se afastou um minuto dos discípulos para poder dormir, descansar, porque ele tinha dado uma ordem, vamos chegar até o outro lado e tudo mais. Então ele sabia o que ia acontecer, que eles iam chegar do outro lado, mas não necessariamente o caminho, né? O caminho ele sabia, mas não os discípulos. Então, a forte tempestade veio, e a hora que os discípulos mais precisavam dele, que na verdade eles mesmos poderiam ter resolvido isso, segundo Jesus aqui, que pela falta de fé, né? Eles tinham medo. A hora que eles precisaram de Jesus, que Jesus estava ali descansando, que ele estava afastado dos discípulos, vamos dizer assim, no seu momento de descanso, o que os discípulos tiveram que fazer? O que eles fizeram naquele momento? Foram lá desesperadamente acordar Jesus. O que você vai fazer? Você vai voltar para aquilo que tem valor para você na hora que você precisa, desesperadamente. Você vai correr e tentar acordar, tentar trazer de volta aquilo que foi afastado de você. Que foi o que os discípulos fizeram. Ao invés deles mesmos acalmarem a tempestade, porque eles tinham
poder para isso e fé também, mas o medo tomou conta na hora. Por quê? Porque o que estava disponível para eles o tempo todo ali, quando saiu um pouquinho da presença, eles tiveram medo. Acordaram a Jesus, Jesus resolveu a tempestade. O que eu quero dizer com isso? Que valorizemos aquilo que temos nas nossas mãos. Valorize a graça que o Senhor te deu. Valorize a presença dele. Porque vem de graça, mas ele pagou um preço muito alto para que essa graça chegasse aqui. Essa graça chegou para você, se ela veio fácil para você, se ela está disponível fácil para você, não deixe com que o comodismo te leve para o outro lado e você acabe perdendo. Quero avançar um pouquinho os capítulos aqui e pular lá para Mateus 25, no verso 14. Vocês vão logo entender também o que eu quero dizer. Mateus 25, a partir do verso 14. Quero ler com vocês. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Só até o 18. Por que eu quero falar a respeito disso? Porque se um homem que tinha muitas posses, se um homem que tinha dinheiro, ele saiu de viagem, como a palavra diz, e confiou aos seus servos uma parte do seu dinheiro, confiou alguns talentos aos seus servos. Eu quero olhar para esse texto pela visão dos servos. Sou um servo do meu Senhor que tem muito dinheiro, que confia em mim, e esse Senhor ele me confia alguma coisa para que eu cuide, para que eu faça algo com aquilo. Então, se eu olhar por esse lado, algo está vindo na minha mão de graça para que eu possa utilizar, para que eu possa cuidar, para que eu possa fazer o uso daquilo de uma maneira fácil. Alguém chega aqui, bate na minha porta e fala, tá aqui, eu tô saindo de viagem, pega isso aqui e cuida para mim e faça alguma coisa com isso. Então isso está vindo para mim de graça, isso está vindo para mim com um determinado valor. E o que eu vou fazer com isso? Se é de graça, quero abrir só um parênteses aqui, que o que é de graça não tem valor, né? O que é de graça não nos interessa. Se você paga caro, você cuida, você não deixa ninguém mexer, não deixa com que quebre. Então, agora, se é de graça, pouco importa, né? Infelizmente, nessa ótica aqui, tem muitas igrejas que se aproveitam disso, porque a palavra do Senhor é de graça para nós. Só que tem muitas igrejas que se aproveitam disso e colocam preço em cima da palavra de Deus. Cobram milagres, cobram produtos ungidos. E infelizmente, eu digo infelizmente, tem gente que não se aplica a ler a palavra do Senhor e conhecer quem é o Senhor verdadeiramente e começa a acreditar que isso é verdade porque isso tem um determinado preço. Mas a palavra do Senhor ela é de graça. E ela vem para nós como um tesouro gratuito. Aprenda a cuidar disso. Aprenda a cuidar como os homens que receberam os talentos. Quero voltar para o de graça não tem valor, né? Então, temos 3 exemplos aqui de homens que receberam de graça, que receberam valores em suas mãos e foram cuidadosos com isso. Eles
multiplicaram o valor, um aplicou e multiplicou, dobrou o valor e tal, e o outro, por medo, por inexperiência ou por não ter cuidado com aquilo, simplesmente, eu vou deixar aqui de lado, eu vou enterrar isso daqui, isso aqui não tem valor para mim. Traduzindo o que a palavra quer nos dizer aqui, eu entendo dessa forma. A palavra nos diz, ele recebeu um talento e ele enterrou. Para mim, uma coisa que eu pego e eu enterro e eu coloco de lado é uma coisa que para mim não tem algum valor. Eu nunca vou comprar algo de um preço muito alto e vou enterrar numa gaveta aqui, vou guardar no fundo do meu armário e não vou utilizar. Então aquilo que eu enterro, aquilo que eu guardo num canto que eu não uso, para mim não tem valor algum. Se isso veio de graça para mim e eu coloquei lá, continua não tendo valor nenhum. A palavra de Deus, ela vem de graça para você. Aprenda a utilizar a matemática do Senhor, não a matemática da sua cabeça. Quando nós usamos a nossa lógica, aquilo que é de graça não tem valor. Mas quando utilizamos a lógica de Deus, a sua palavra, que é de graça, a sua graça, como diz a palavra, nos basta. É o que nós temos de mais valor, é a graça do Senhor e a sua presença. E muitas vezes, por ela estar aqui, estampada na nossa frente, estar disponível, não a valorizamos. Quer que eu te dê outro exemplo relacionado a isso? Mateus 25, 51, Marcos 15, 38 e Lucas 23, 45. São 3 livros diferentes que contam a mesma história, que falam a respeito da morte de Jesus. Mateus 25 a partir do 51, Marcos 15 a partir do 38 e Lucas 23 a partir do 45. Por que eu quero usar esse exemplo aqui? Se você for ler esses 3 textos depois, eles falam exatamente da mesma coisa. Quando Jesus morreu lá na cruz. Os textos falam que a hora que Jesus deu o último suspiro, quando ele morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Mas o que quer dizer isso? Que véu é esse? Que templo é esse? Antigamente, antes de Jesus, quero assim dizer, tínhamos um acesso. Tínhamos não, eu não estava lá e não eram todos que tinham, mas havia só um acesso à presença de Deus, que está contado no livro de Levítico, e era onde encontrava-se a Arca da Aliança de Deus, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Era um local reservado, era um local sagrado. Tinham ali 3 divisões para que você pudesse entrar naquele local. Antes de atravessar para o último local, para o átrio, para o Santo dos Santos, havia um véu, que a palavra nos conta que era um véu muito grosso, era um véu espesso, e ali entravam, no primeiro espaço entravam os sacerdotes, para que fizessem os sacrifícios pelos pecados do povo. Então olha o trabalho de somente uma pessoa, somente algumas pessoas escolhidas, que eram os sacerdotes, e o sumo sacerdote poderiam entrar naquele lugar. Teriam que estar santificados. Se você for ler depois em Levítico, o texto conta como eram as roupas, como eles tinham que estar arrumados para poder entrar naquele lugar. Teriam que estar puros, sem pecado, jejuando, teriam que levar sacrifícios e tudo mais. Então, era um trabalho para você poder entrar naquele ambiente, e o sumo sacerdote, ele poderia entrar no centro, na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, ele podia entrar uma vez por ano. Fala para mim, quantas vezes por ano você fala com Deus? Quantas vezes por ano você para orar? Já imaginou ter a presença de Deus somente uma vez por ano, tendo que se arrumar de determinada forma, levar sacrifício, atravessar determinados lugares, e ai de você se você tivesse em pecado e tudo, que você atravessava aquilo ali, pronto, você morria.
o sumo sacerdote, né? Não eram todos, porque ninguém era digno de entrar naquele ambiente. E os 3 textos que eu citei aqui agora, Mateus, Marcos e Lucas. Quando Jesus morre naquela cruz, o véu que separava a presença de Deus do homem, este véu foi rasgado, esta presença foi feita livre para nós. Jesus, com o seu sacrifício naquela cruz, ele nos deu esse acesso, ele nos deu livre acesso ao Pai, através do seu sacrifício, através do seu sangue. Você não precisa mais depender de um sacerdote que vai no Santo dos Santos uma vez por ano orar por você para libertar você dos teus pecados, para redimir você dos teus pecados. Você tem acesso livre ao Pai através de Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Agora é de graça, está na tua frente o tempo todo. E o que você faz com isso? Agora não tem mais valor, porque você não precisa mais se sacrificar para entrar naquele lugar, você não precisa mais se purificar como era antigamente, se vestir. Agora está na tua frente, está de graça, está disponível. Não é um dia por ano, são 365 dias por ano. Então, quando era difícil, tinha valor. Quando era complicado, era valorizado. Entrar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos. Hoje não é difícil. Hoje fecha o teu olho, ou abre o teu olho, abre a tua boca e fala. Conversa, pede, se relaciona com Ele. Ah, mas hoje não tem mais valor. Hoje eu troco a presença por qualquer outra coisa. Hoje aquilo que eu não vejo, mas está disponível para mim o tempo todo, eu troco por qualquer coisa que eu posso só pegar por 5 minutos. Eu troco por uma curtida que aquele cara que está do outro lado do telefone clicou em curtir, nem sabe o que ele está fazendo, ele só clicou porque ele passou na tela. Você troca uma presença, você troca uma graça por alguma coisa que você pode ter ali por 2, 3, 5 segundos, que encheu o teu coração naquele momento, mas daqui a pouco acabou. Que matemática é essa? É a matemática do de graça não tem valor. É a matemática inversa à matemática de Deus. E aí dessa forma fazemos o quê? Temos o livre acesso, mas não buscamos. Temos a presença, temos a graça e não valorizamos. Mas a hora que dá ruim, a hora que o calo aperta, a hora que a água bate na canela, aí você vai correr atrás, você vai buscar. Por quê? Porque estava muito disponível, estava muito perto, estava muito fácil, você não valorizou. A presença se foi, você trocou por várias outras coisas. Só que não esqueça que a hora que a dificuldade bater, a hora que o problema bater, não são essas outras coisas que você trocou que vão te resolver. É aquela presença, é a graça, é a palavra do Senhor que vai te orientar, que vai te dar a direção do que fazer, do que não fazer. Não troque isso, não troque o que tem valor por qualquer coisa que tem preço. Não troque. Volte os teus olhos para aquilo que está diante de você. Volte os teus olhos para essa graça que está diante de você, de graça. E valorize enquanto você tem. E valorize enquanto você pode achar. A palavra nos fala: busque enquanto pode achar. Não espere para buscar a hora que não tiver mais. Não espere para buscar a hora que tiver perdido. Não espere para olhar para dentro da tua casa e dar atenção dentro da tua casa. Só a hora que você vê que não tem mais jeito. A hora que você vê que o bicho está pegando, que alguma coisa vai se romper, que o filho não te trata mais da maneira que tratava, que a esposa, o marido não está mais ali do teu lado da maneira que estava ontem ou antes de ontem. Valorize a presença enquanto é de graça. A hora que você precisar fazer sacrifício, a hora que você precisar correr mais atrás,
É um esforço desnecessário? Você já tem, está disponível para você de graça, já é teu. O reino está aqui. Foi pago lá na cruz, foi derramado aquele sangue para que você tivesse o livre acesso. Valorize enquanto é de graça. Não haja com a matemática humana. O reino de Deus tem outra matemática, tem outra lógica. Valorize enquanto é de graça. E não haja com a mentalidade do de graça não tem valor. Abaixe tua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, eu te peço, Pai, que esta mensagem toque os corações, Pai, daqueles que a ouviram, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, coloca, Pai, o teu reino, coloca a tua lógica, a tua matemática em nós, ó Pai, para que não nos esqueçamos disso, Pai, no decorrer do caminho, no decorrer dos dias, ó Pai, para que não voltemos os nossos olhos, Pai, para aquilo que o mundo pode nos oferecer, porque isso, Pai, isso tudo acaba, isso tudo passa, isso tudo o vento leva, Pai. A ferrugem come, Senhor amado. Em nome de Jesus, volta os nossos olhos para aquilo que é eterno, Pai amado. Volta os nossos olhos para aquilo que está posto à nossa frente de graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos o valor, Pai, do Teu reino a cada dia, Pai, para que não venhamos a nos confundir, não venhamos a trocar isso, Pai, por qualquer esmola, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que hoje pode encher os nossos olhos, Pai, perante ao mundo. Sabemos que nada disso é comparado ao Teu reino, Pai. Nada disso é comparado com a nossa eternidade, Pai, que está por vir. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que aqueles agora que estavam ainda perdidos, confusos, Pai, e enganados, Senhor amado, possam agora voltar os olhos para Ti, Deus, possam voltar os olhos para a Tua graça, Pai, para aquela cruz onde rasgou, Pai, o véu daquele templo e nos deu livre acesso a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço agora, Deus, toca em cada mente, em cada coração, Pai, para que eles venham entender, Pai, mais de Ti, para que eles venham Te conhecer mais, Pai, sentir o Teu toque, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, não permita, Pai, que o inimigo venha nos enganar, não permita, Pai, que o mundo venha nos roubar, Pai, não permita, Pai, que a tecnologia venha nos tirar o foco, ó Deus amado, e venha separar-nos dentro das nossas casas, entre as nossas famílias, ó Deus amado. Às vezes dizemos que estamos em famílias, que somos uma família, mas vivemos no mesmo teto, mas todos separados, ó Pai amado. Aqueles que vivem distantes, mas dentro da mesma casa, Pai. Age agora em cada lar aqui, ó Pai amado. Une esses corações, une, Pai, tudo aquilo que há valor no Teu reino, Pai. E faça cair agora tudo aquilo que tem preço na terra, Pai, em nome de Jesus. Porque sabemos que o Teu reino não é substituível, Pai. Sabemos, Pai, que a Tua glória não é dividida, Pai, com ninguém. Em nome de Jesus, Pai, que dentro de nós viva a Ti, Pai. Que não vivamos mais nós, que não viva mais as nossas vontades, as nossas convicções, Pai. Mas que viva o Teu reino, que viva o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. E amém.